Olá, estamos aqui para um podcast muito especial. Não é mais um, não é verdade? É um podcast. E esse podcast nós já queremos te pedir uma coisa. O que nós queremos para as pessoas compartilharem como, Ana? Seguirem, compartilhar, ativar o sininho para toda vez que entrar um podcast novo, você ser avisado. É lá no Mães que Oram Oficial, no YouTube. E se gostar, curte aí Isso pra aí. gente, não é verdade? Aham. E, gente, lembrando como esse podcast, ainda nós estamos nos passos iniciais, o objetivo é mostrar que Deus pode tudo. Queríamos que vocês guardassem isso no coração, que Deus pode tudo. E hoje nós temos uma convidada para lá de especial. Flavinha está aqui conosco. Esse é um momento muito especial para mim também, porque a história do movimento marca a vida de uma mãe. E aí, Flavinha, conta um pouquinho pra gente, né, sobre você, casada, com filhos, como é que é isso? Então, meu nome é Flávia Borlotti, algumas já me conhecem no movimento. Por que elas te conhecem? Porque eu estou servindo no serviço, hoje no Serviço Nacional de Formação, mas já estive na espiritualidade, e Deus tem traçado um caminho muito bonito na minha vida aqui no movimento. E sou casada com o Sávio há 25 anos, sou dentista e mãe de dois filhos já na universidade, com novos desafios aí, com vivências muito pertinentes para muitas mães do movimento para a gente partilhar aqui hoje. É verdade. Ô, Ana, será que a gente falou que é casada Não, também? acabei de pensar nisso. Nós esquecemos. Eu falei, eu quero me apresentar também, gente. Eu tô aqui aleatória, ninguém me conhece, não, até conhece, mas ninguém sabe da gente, não. Vai, Ângela? Não, te dou a primeira vez. Ó, eu sou Ana Paula, também sou casada há 24 anos com Zé Luiz. Tenho duas filhas, Ana Luísa e Luana. Eu trabalho no setor industrial e eu estou no movimento de mães desde o grupo do início, lá no grupo fundador, né? E também tem sido uma caminhada de muita transformação na minha vida e na vida da minha família. Olha, gente, eu casei nova, tá? Eu tenho 48 anos de casada, sou 49, faço agora. Nossa, né? 49 anos de casada, com a Dilson. Tenho a Vanessa e o Ângelo, que já são adultos, casados. Tenho 5 netos, Lucas, Mateus, Pedro, Laura e Maria. Tem que ser em ordem, né? E tenho também o Dalto, que é meu genro, e a Juliana, que é a minha nora. Então, hoje é uma família que a gente estava acostumada a viver muito juntos e que acabou que o Anjo foi morar longe, mas que a minha nora tem uma questão. Ela sempre manda fotos para que a gente atualize. A gente esqueceu de se apresentar mesmo, né? Agora eu fiquei com vontade de falar o nome dos meus filhos então, também. fala. Eu tenho o Matheus, de 24 anos, está se formando agora em arquitetura, e a Gabriela, de 20 anos, está no meio do curso de Direito. São os nossos tesouros, né? Os presentes que Deus nos concedeu no matrimônio de 25 anos de casados. Verdade. E nós queríamos, né, começar a nossa conversa com você, porque a gente diz que Deus pode tudo. E realmente eu acredito nisso. Você, Flávia, tem uma situação específica que você pode dizer assim, Deus pode tudo? Sim, são várias situações, não são específicas, né? São muitas situações onde a gente sente que Deus pode tudo. Quando eu cheguei no grupo, na primeira vez, no primeiro encontro que eu participei das Mães que Oram, eu já saí de lá com esse sentimento de que jamais eu deixaria de frequentar um grupo de mães. Porque ali, e eu sinto hoje nessa caminhada, após 7 anos que eu estou participando do movimento, que Deus estava profetizando algo da minha vida. Porque ali eu encontrei mesmo, não só um pedido que eu fui fazer a Deus naquele momento, porque a gente só chega querendo os milagres, os sinais.
Nós somos um povo de cabeça dura, de coração duro, né? Mas Deus sabe disso. E Ele tem uma obra muito grande para fazer na vida de cada mãe que senta lá naquele grupo. A gente não imagina quanto. Só que quando Deus começa uma obra, Ele não faz pela metade. E aí, o que eu descobri, onde Deus pode tudo, é realmente Ele quer transformar e restaurar toda a minha família. E não só atender aquele pedido que eu fui fazer naquele dia de grupo. E a gente engana, né? Porque a gente vai para o grupo falando que a gente vai rezar para os filhos da gente, chega lá, a gente descobre que é mais para a gente do que para eles. É verdade, tanto que a palavra que está muito no meu coração ultimamente, que é o que eu vou abrir na canção nova, é preciso descer a casa do oleiro. Olha que bonito, porque se você não desce e não se deixa modelar, a família não vai ser preparada. Mas, por exemplo, eu vejo que Deus pode tudo. Na minha vida, eu lembrei aqui o Ângelo, né? O Ângelo gostava de gandaia, de tudo, e de repente, é muitos anos, 20 anos, você vê casado com filho, né? Porque às vezes você tem o milagre daquele que sai andando, mas também você tem o milagre daquele que vai na recuperação, da fisioterapia, e no final anda bem. Então, assim, a gente percebe que Deus pode tudo. E Flávia é a cara da pessoa que Deus pode tudo na vida, né? Se vocês olharem para ela, vocês vão ver mansa, ela fala baixo, assim, parece que tudo que ela fala vem em cânticos, assim, no seu ouvido. É o retrato da pessoa que Deus pode tudo na vida. Eu achei que a Flávia ia contar, porque eu digo no passado mesmo, que eu tinha gênio muito forte, e Flávia rezou e jejuou muito por mim. Ela e a Giana. Fez efeito, hein? Fez efeito. E eu falo, e aí a gente faz a parte da gente, mas, no fundo, a gente percebe que Deus pode tudo, pode inclusive, tudo. Dominar um gênio. E é legal a gente contar isso, né, Ângela? Porque a gente não foi um amor à primeira vista. Não. A primeiro encontro meu com a Flávia foi traumático. Para ambas as partes. Mas a gente está aqui para fazer a vontade de Deus. E é Ele que está na frente, Ele que conduz esse movimento. Então, o que a gente precisa ter é um coração aberto para a graça de Deus agir, para que Ele conduza. E hoje a gente está aqui, nesse bate-papo, num carinho, num olhar materno que a Ângela tem para cada uma de nós no movimento, que serve. E a gente hoje se ama. Se ama. E é verdade isso, porque nós vamos contar, né? Eu posso contar. Pode contar? Posso. Aí eu vou contar para ficar melhor, né? Vou contar para ficar melhor. Ou a gente guarda para o momento da fofoca? É melhor. Vamos guardar. Me lembra, tá, tem um momento da fofoca, nós vamos contar essa fofoca aí. E você que está nos ouvindo, lembra disso. Que nós vamos ter uma fofoca minha aí para vocês. E a segunda pergunta? Agora aqui a gente quer saber o seguinte. O que é... Porque todo mundo fica, ela é mãe que ora, ela é mãe que ora, ela é mãe que ora. Mas o que é ser mãe que ora? Sabe que eu já parei para pensar nisso, já perguntei a Deus. E outro dia eu senti mesmo algo da gente se permitir, ser mãe que ora, é se permitir ser cuidada por Deus, para você cuidar dos seus. Rimou até, né? Gostei. Ser mãe que ora é se permitir ser cuidada por Deus, para você poder cuidar dos seus. Porque sempre, assim, a gente acha que está dando tudo para os filhos, buscando bens materiais, universidade, as melhores escolas, tudo no dia a dia a gente quer dar o melhor para o nosso filho, a melhor festa de aniversário, a melhor roupa. Sim, isso é importante também. A gente também não quer desmerecer isso na vida de ninguém, porque isso faz parte do amor, do carinho que a gente tem pelos filhos. Mas isso não é a essência que a gente precisa dar pelos filhos. E aqui no movimento, Deus traz isso para a gente. E traz de uma forma com que vai tirando as escamas dos nossos olhos e mostrando aquilo que deve ser o centro na nossa casa. Flávia resumiu o caminho da santidade, você percebeu, né? Percebi, né? Porque deixar se cuidar por Deus
e vai englobar Eucaristia, reconciliação, penitência, reconciliação, oração e depois a missão. Resumiu, mas ela é da formação, né, Ana? A gente puxa a sardinha para serviço, né? Mas eu achei bonito quando ela fez a expressão deixar ser cuidada por Deus. Sabe qual foi a imagem que veio assim na minha memória? Quando você pega uma semente e planta. Então, Deus nos planta nos lugares. Se você parar para pensar, olhando o que a gente chama de vocação, que é chamado, né? Nós vamos ver que, por exemplo, Deus te planta num determinado lugar. E aí cuida para que você floresça. Quando você floresce, quem menos aproveita da sombra é a própria semente, porque ela está debaixo da terra, sendo transformada. Mas quem está ao redor, ela começa a viver a sombra. E aí me veio à cabeça, quando a semente é do bem, a árvore é do bem. Os frutos virão. Quando a semente é do mal, também virão. E como mãe que ora, né, ao ser triturada, porque todas nós somos trituradas, quando São Paulo diz assim, eu tenho um espinho na carne, e hoje eu amo meu espinho na carne. Por que eu amo meu espinho? Que é o meu gênio. Porque por causa do meu gênio, eu estou conseguindo buscar a santidade. Tem gente que o espinho na carne é o filho. E esse cuidar é justamente isso. E você, quando fez jejum, vocês fazem jejum, mais um, menos um. Conta pra gente o que é mais um, menos um. Mais um, gente, é a gente comer algo que a gente não gosta. Então fala aí uma coisa que você não gosta. Ai, gente, foi muito pimental. Aí eu lembro pimental. Sabe, a Giana comia mais que eu, porque ela é mais forte para isso. E o menos um é a gente retirar aquilo que a gente gosta muito. No meu caso, é o doce. Então, assim, a gente... mais um, menos um é um jejum simples de fazer, é um oferecimento, né, uma mortificação que a gente faz, mas isso tudo em oração, não é algo só fazer por fazer. E aí a gente faz dedicando aquele pequeno esforço, mas com muito amor pela pessoa, algo que é ou difícil ou que a gente gosta muito, a gente retira da nossa vida. Mas, Flávia, quando vocês me ensinaram a fazer esse jejum, eu trouxe isso para a minha vida. Porque, por exemplo, tem hora que eu sou uma pessoa que estou sempre sorrindo e tal, mas tem hora que você não está afim de sorrir, né? Mas o outro precisa do seu sorriso. Então, aquele mais um ali é o sorriso. Em compensação, tem hora que a gente está borbulhando, rindo, e o outro precisa que você pare, escute. Então, assim, o mesmo sorriso, ele pode ser mais um ou menos um, dependendo do ambiente que você está. Exatamente. E isso foi uma forma de equilibrar a minha forma. Então, por exemplo, tem hora que a mais crítica, né, uma crítica que precisa de ser feita, uma exortação, é o mais. Mas tem hora que você tem que ficar calada, porque naquela hora o outro precisa do seu silêncio. Isso que é lindo de ser mãe que ora. A gente é iluminada pela palavra de Deus, pelas inspirações do Espírito Santo para a nossa vida. Através de uma prática, iluminou a Ângela de outra forma, mas que deu muitos frutos na vida espiritual dela, trazendo algo que era difícil no gênio a se transformar numa virtude. Agora, eu não sei se vocês têm essa impressão que eu tenho. Às vezes eu fico pensando que a gente tem motivo para jejuar o tempo todo. Quando eu vejo, por exemplo, ontem, né, alguém falou da gente fazer uma oração todos os dias por essa questão do aborto que está sendo aprovada aí. Eu fico pensando, meu Deus, era para todas nós estarmos jejuando para desagravar o que a gente faz ao coração de Jesus, né? Com esses absurdos que aparecem durante a vida. Então, assim, são tantas coisas que era para a gente jejuar o tempo todo, mesmo que não seja por uma causa pessoal, mas para desagravar o que a humanidade faz, né? Mas, Ana, mãe que ora para mim é justamente quando a gente sai do problema pessoal, porque quando a gente entra no movimento, você entra muito voltada para o próprio umbigo. Eu quero rezar pelos meus filhos, pelos meus, né? Pelos meus. É
o possessivo que a gente mais usa. À medida que a gente vai crescendo espiritualmente, a gente entende a padroeira, que reza por todos os filhos e por todas as situações. Mas quando eu vou pensando assim no que você falou, eu vou falando comigo assim, o que será que Deus quer que eu reze hoje? Porque, de repente, né, existe uma fala que a oração que mais chega ao coração de Deus é a oração do estranho. Vocês sabiam disso? Sabia. Eu achei muito bonito, porque no livro da Glória Polo, ela conta que a oração, quando ela estava muito mal na UTI, e quando ela teve aquela passagem, que Deus fala com ela, o que tocou meu coração foi um cara que leu num jornal, que ela estava que seria em a coma. nossa favela hoje, ele estava... Ele leu que ela estava em coma e ele falou, Senhor, eu vou jejuar, Ele fez qualquer coisa para que se salve essa mulher. Porque é despretensioso, né? Quando você não conhece, você reza com a pureza de coração mesmo. Não é com interesse que o seu filho... Porque o seu filho ficando bem, você vai ficar bem. Então, quando você reza por outra pessoa que você nem conhece, é despretensioso. Sim, e quando eu rezo pela sua filha, eu te amo, por tabela os filhos. Então, você reza ainda por um amor egoísta. Mas você rezar por alguém estranho, é alguém que o amor vai ampliando. Imagino que não acontece no grupo, né? Nós todas reunidas, rezando pelos filhos do mundo inteiro que estão em situações difíceis que as mães passam, que mexem com o coração da gente, mesmo não sendo um filho nosso que está naquela situação. Então, quanta graça Deus deve derramar um dia no céu, quem sabe, vamos saber e conhecer tudo isso. E hoje isso é muito forte, porque quando morre um filho no movimento, morre uma mãe, morre um irmão, quando a coordenadora estadual manda o contato, eu sempre entro em contato. Então, como mãe, a gente sangra o tempo todo. Eu me lembro uma vez na Canção Nova, acho que foi um dos primeiros encontros lá das mães, que uma mãe daqui tinha desaparecido, você lembra? Lembro. E aí você, na hora, alguém te falou e você colocou... Não, eu estava acompanhando, né? Porque ela foi mãe que ora, então, lá em Campo Grande. E aí, na hora que eu estava com aquilo, eu pedi assim, com todo o meu ardor. Apareceu, ela não estava viva, ela estava morta, mas pelo menos acabou aquela angústia. Porque, gente, no desaparecimento, as pessoas mandam pista falsa. Assim, é um negócio... A família sofre muito. Eu vivi o sofrimento de uma pessoa desaparecida. E aí você fala assim, olha, o ser humano é muito desumano. Então, se a gente reza pela conversão, eu acho que a gente vai abranger todas as situações. É verdade. O que a gente vê que acontece quando a gente começa a ser mãe que ora, é que a gente vai se tornando imagem e semelhança de Jesus, né? De Deus, com o qual nós fomos criados. E aí, lembrei agora da passagem da multiplicação dos pães, quando Jesus ali, ele tem paciência com aquelas pessoas que estavam lá sem ter o que comer, teve compaixão, se organiza, né, com os discípulos, pede ajuda aos discípulos para que organizem aquele pão, para alimentar aquela multidão, e depois ele dá graças. Então, eu vejo que são 3 coisas que a gente faz muito no movimento, né? Aprende a ser mais paciente, a ter compaixão do outro e dar graças a Deus em tudo na nossa vida, não só naquilo que a gente acha que é o melhor para nós, mas mesmo nas situações difíceis a gente tem dado... E esse evangelho, Flávia, tem uma coisa muito legal, não sei se você lembra, quando eu preguei pela primeira vez esse evangelho, você me ligou depois e colocou para mim uma situação que eu falei, quando a gente fala e não sabe muitas vezes o que está falando, porque ele vira para o discípulo do lado, né? Precisamos alimentar. E ele fala, com que dinheiro, né? Como que a gente vai fazer 5 pães e 2 peixinhos. Né? E aí você me ligou e falou, olha, eu nunca parei para pensar que a gente é esse discípulo. Quanto que vai custar? Né? Eu não tenho dinheiro. E se a gente pensar no movimento, hoje é fácil ver esse movimento desse tamanho. Mas quando ele começou, como que a gente vai fazer? A gente não tem dinheiro, como que a gente faz as coisas? E Deus pediu a ele o quê?
só que estivesse ali e disposto a distribuir os cestos. Isso também ele pede para a gente. E falando nisso, né, Ana Paula, qual versículo bíblico, você já disse um aí, mas qual versículo bíblico que tem a ver com a sua vida? Vou te dar um exemplo que eu acho que ajuda. Por exemplo, o meu é Josué 1. Porque quando começou o movimento, Deus disse, Moisés morreu, agora é com você. Sede firme e corajosa. Nossa, eu amo. E ele disse uma frase que quem convive comigo sabe muito disso, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E isso é uma coisa muito forte na minha vida. Porque você pode fazer a minha pessoa, a Ângela, o que você quiser. Mas tudo que fere a fundação, eu viro uma arara. Eu consigo distinguir o que é voltado para minha pessoa e o que é voltado para o movimento. Porque essa ordem de Deus é uma ordem que eu tomei para o movimento. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E isso não é fácil. Por quê? Porque ao longo do caminho as coisas vão acontecendo. Estava conversando com a Ana Paula sobre o podcast. 2 anos o padre falando comigo para fazer podcast. Quando ela veio conversar comigo, eu olhei para a cara dela, mas Deus já estava falando de uma forma diferente. Você vê como que as coisas têm um momento. Certo. E aí, a gente conversou com o Alessandro, ele indicou o cara, saiu a logo. Daí um pouquinho, a coisa... Não é nosso, né? É porque a gente tem essa mania, né, de querer mudar, querer esperar, querer ajeitar Para ser do jeito... do jeito que a gente acha, né? E foi muito interessante, porque nós falamos, vai ser de 15 em 15 dias. Eu falei, Ana, não quero mais compromisso do que eu tenho. Quando veio o roteiro, né, que era falar com mães, eu relaxei. Falei, eu não vou ter que procurar gente famosa, né? É nós conversando. Não tem que ter assunto, não tem... Porque acaba tendo uma cobrança. A gente já tem bastante assunto, né? Não, é que nem a questão do nome do podcast. Eu tive essa Inspiração. Aí falei, não, mas eu achei que eu tivesse falado com Ângela. Não. E aí aquilo ficou na minha cabeça. E eu tô quebrando a cabeça, tentando achar um nome, e não vinha nenhum outro. Eu falava, gente, eu grudei esse nome na minha cabeça, eu não consigo ter outra ideia. Aí quando a gente veio visitar O local aqui. o estúdio, aí eu falei, Ângela, eu pensei naquele nome que eu te falei, mas eu não consigo ter outra ideia, eu não sei mais como que eu vou arrumar isso. Aí, Ângela, mas qual é o nome? Você não me falou. Eu falei, eu tinha pensado em Deus Pode Tudo. Aí ela, gente, mas é esse. Aí ela confirmou, entendeu? Então, e eu estava tentando buscar, quer dizer, provavelmente essa era a vontade de Deus, né, para isso. E eu brigando com a minha humanidade para fazer outra coisa. E eu não consigo ver outro nome para esse podcast. Pois é. Olha, a hora que ela falou, eu falei, é esse. Por quê? Porque, na realidade, é a essência da mãe que ora. E Flávia não falou o versículo. O versículo, isso. Enquanto estava aqui pensando em tantas, né? Porque até o meu chamado no movimento veio com uma confirmação na palavra no Salmo 119, se eu me recordo aqui, que a palavra é luz para os meus passos. Deus fez cair isso no meu coração, que eu deveria viver à luz da palavra de Deus, coisa que eu não estava vivendo na minha vida antes do movimento. E depois que a gente trilha esse caminho e essa vocação, como a Ângela falou, a gente vive mesmo a plenitude do amor de Deus pela gente. Então, quando eu digo que a palavra é luz para os meus passos, aí eu não estou conseguindo escolher uma palavra, mas assim, me veio forte aqui um trecho bíblico dos Atos dos Apóstolos, onde... Agora eu não me recordo nem bem a passagem para contar. Não precisa, mas é porque tem que avisar que a gente não avisa, que a pergunta é surpresa. Pegadinha. Uma ordem de Deus para a gente. Crê no Senhor Jesus, tu e tua família serão salvos. Porque quando a gente tem essa esperança no nosso coração, não há nada, não há um impossível que você tem na sua casa que Deus não coloca no seu coração, que Ele vai cuidar.
E eu acho muito engraçado que é coisa de mãe isso. É impressionante. A gente não acha uma palavra que fala pra gente. Se a palavra falar pra você e pros seus filhos, pra você e sua família... Tá confirmada. É essa. Então, eu vou falar uma para mim. Lembrei agora aqui da samaritana junto do poço de Jesus. Quando Jesus encontra com ela e fala para ela que ela pede água, né? Jesus pede água a ela questiona Jesus e eu também não me recordo, gente, eu não sou boa de decorar, mas quando Jesus fala que se soubesses o dom se soubesses dessa água, essa água você ia pedir sempre. E depois que a gente descobre a água viva que jorra na gente quando a gente encontra com Jesus, então a gente se sente mesmo a samaritana na beira do poço. Porque quando a gente conhece aquilo que Deus tem para a gente é que vai pedir para Ele, e não Ele que vai pedir para a gente. Eu sou apaixonada com essa passagem. Por quê? Porque eu fico imaginando, né, o deserto ao meio-dia. Se você parar para pensar, é o pico do calor. Do pico do sol. Então, Jesus encontra com essa mulher no limite da vida dela. Não, e para mim é a didática dele. Que ele chega perto dela, ela está totalmente arredia. E ele vai, de pouquinho em pouquinho, até que ela abre o coração. E aí, por que ela abre? Qual foi a chave que fez com que Jesus abrisse o coração? Quando ele entendeu, né, lógico que ele entende sempre, mas quando ele verbalizou a ferida dela. Tem 7 maridos, mas nem esse é seu. Ou seja, o que acontece nessa palavra? Essa mulher buscou amor o tempo todo. Por quê? Você procura no primeiro, não tem, você procura no segundo, não tem, você não, né? Então, essa comparação que Jesus faz, e para mim é muito bonito, porque serve para a gente, porque as pessoas falam assim, ter marido é só a questão de casado. Não, a gente às vezes tem um emprego maravilhoso, às vezes a gente tem um carro, tudo isso é marido na parte figurativa aqui, né? Mas enquanto a gente não encontra Jesus, enquanto a gente não encontra o amor, a gente não se sente completa. Uhum. Então, essa é a parte mais bonita para mim dessa palavra. E é bonito porque ela diz, dai-me de beber. Já abri aqui, viu, Flávia? Né? Dai-me de beber. O que significa dai-me de beber, né? E aí, a primeira pessoa a pedir é Jesus. E o primeiro passo é sempre dele. Sim. Jesus já deu o primeiro passo na sua vida, né, de vocês, né? Porque a gente fala, parece meio etéreo isso. Já deu muitas vezes, só que aonde a gente tem palpado mesmo é quando ele nos traz para o movimento. Naquele dia que ele te conduziu, naquele local de cura, gente, que acontece ali sentadinha no grupo. Na minha vida foi realmente esse encontro com Jesus através do movimento. Antes mesmo de servir, de ter o chamado. Mas cada dia que eu sentava ali, que uma mãe fazia uma oração e que eu voltava para casa, meditando aquela palavra do dia do encontro. E aí Deus foi clareando tudo e renovando o sentimento de esperança dentro da sua casa. Tudo que estava difícil de resolver, porque quantas situações difíceis a gente vive hoje, né? Com os filhos adolescentes. Com tudo, até, né? Para sair de casa, né? O trânsito é ruim, o número de batidas é grande. O que a gente tinha uma vida mais solta ou menos perigosa, hoje a cada dia você se sente nesse deserto. E sabe que até nos detalhes mesmo da sua casa, a forma com que você reage com a paciência com os filhos, situações difíceis que às vezes eles estão passando. Isso é muito importante, porque lá em casa eu já escutei várias vezes assim, nossa, a pessoa vive na igreja, agora não tem paciência para nada. Então, assim, eles fazem essa ligação. Fazem. Né? Se você está na igreja, se você está rezando, se você é mãe que ora, você tem que ser melhor. Eu já escutei esse testemunho da minha filha. Ela falou para o namorado que minha mãe melhorou muito depois que ela começou a rezar mais. Olha que legal, e é isso que a gente tem. Mas é engraçado que por mais que você melhore, eles pegam no pedacinho, né? Outro dia nós estávamos conversando mesmo, batendo papo.
papo, né? Assim, e aí você fala, nossa, você viu fulano? Algum acontecimento? Aí meu neto falou, isso é coisa de mãe que ora? Fofocando da vida do outro? Nós olhamos, uma para a cara da minha filha, uma para a cara da outra, tipo assim... Na minha cabeça, aquilo não era fofoca. Aconteceu isso assim, assim. A gente estava falando de fatos. Mas, de qualquer jeito, no lugar de falar de fatos, você devia estar orando por aquela situação. E quem não sabia da situação ficou sabendo. Então, acaba virando uma fofoca. E eu achei bonito que ele falou, isso é coisa de mãe que ora. Deu um puxão de orelha. Mas eu ia te perguntar isso, em relação à sua conversão. Seu processo de conversão se deu depois que você entrou no grupo de mães ou você já tinha uma... Eu nasci na Igreja Católica, né? Sou batizada, tinha primeira comunhão. Não tinha o crisma, fiz o crisma depois que eu comecei a participar no movimento. Não era crismada. Muitas mães, muitas mães. E foi realmente assim, sempre participei, mas não, eu estava ali presente, mas o coração não estava como hoje, né? Hoje o coração da gente bate por Jesus o tempo todo. Em tudo que a gente faz, nas pequenas situações, a gente tenta agir como Jesus. Quando alguém pergunta o que é ser um discípulo de Jesus, que é ser uma mãe missionária, que é o ano que a gente está vivendo no movimento, é amar como Jesus amou, aquela música, né? Sonhar como Jesus sonhou. Olhar. Pensar, viver como Jesus viveu. Então, todas as situações que a gente vive hoje, a gente tenta buscar nos ensinamentos, na palavra de Deus, para guiar o nosso momento, ser mãe dentro de casa. Ô, Flávia, ser esposa. Né? Você viveu dois serviços dentro do movimento. Um você já viveu, hoje você vive hoje. Um foi a espiritualidade, que eu acho a sua cara. E vejo que o menos seu foi justamente abrir mão da espiritualidade e ir para a formação, que era o que o movimento precisava naquele momento. Isso foi um momento de desapego, né? Como é que foi isso? E como é que você viveu os dois serviços? O que é esse serviço? A espiritualidade, a gente veio num momento assim, que a Ângela estava no coração dela já inquieta, porque as mães precisavam aprender a rezar. E o pedido que ela me fez, Flávia, nós precisamos ensinar as mães a rezar. No primeiro momento, aquilo foi um susto. Porque como assim eu vou ensinar alguém a rezar? Mas, enfim, como eu sou muito obediente, e como no movimento a gente fala, né, Deus... A gente põe o pé e Deus coloca o chão. A gente começou a trabalhar devagarzinho nesse serviço, até que hoje, gente, existe no Instagram do movimento, nas redes sociais, uma oração todos os dias de uma mãe de um canto do país que reza com a palavra de Deus. Ela faz a Lexo Divina em casa. Para quem ainda não conhece o que é Lexo Divina, é a leitura orante da palavra de Deus. É um momento que a gente para um pouquinho, pede o Espírito Santo, lê a palavra, escuta, entende primeiro o que Deus está falando, mas depois você dá uma resposta para Deus. Faz uma oração e conversa com Ele. Eu acho que isso também faltou a gente falar. O que é ser mãe que ora? É uma mãe que tem intimidade com Deus, que ela fica mais perto de Deus e consegue silenciar. Mesmo no barulho que está ao nosso redor, a gente silencia e ouve aquilo que Deus tem para gente. Isso aí é Lex Divina, aprendi com a Ângela. Assim. Eu sabia fazer orante, depois eu descobri que chamava Lex Divina. Bonito esse nome, né? Não, e é tão completo, né? Quando a gente começa a fazer isso como exercício diário de oração na vida da gente, a gente vê que é tão completo, assim, você lê... Você pensar, escutar o que Deus está te falando, depois você responder. E é algo que as mães, né, que a maioria das pessoas tem dificuldade em fazer, porque acham que rezar é algo que é só para quem tem belas palavras ou que alguém que é muito treinado. Mas não é isso, você é um amigo, Deus é seu amigo. Ele está aqui agora, nesse momento, nesse podcast, aqui do nosso lado, inspirando com certeza cada palavra que a gente está falando, aquilo que ele precisa que chegue ao coração de alguma mãe. Porque nada aqui é em vão, né? E aí, através da Lexo Divina, também a minha conversão ela foi crescendo muito, até porque a gente viveu um momento aí da pandemia, né? Que era a época também que eu estava nesse serviço, então foi o que nos sustentou. Quantas pessoas ficaram super angustiadas, deprimidas. Estava na espiritualidade ainda. Eu estava na espiritualidade ainda. E aí a gente foi trabalhando com essas mães, muitas hoje fazem essa oração todos os dias, e é tudo bem organizado. Quem ainda não viu, gente, nas redes sociais, lê o Evangelho, olha a oração da mãe. No Instagram, Mães que Oram pelos Filhos Oficial. Isso aí.
E aí a gente vai aprendendo a rezar mesmo, assim, conversar com Jesus, porque aquilo que a gente não tem para falar, a palavra de Deus vai nos dar as palavras para rezar. E aí a espiritualidade foi um serviço que me ajudou muito a crescer espiritualmente. É a parte que realmente eu gosto mais, e como ela falou que parece mais comigo. Mas chegou um momento em que foi necessário haver uma mudança e a Ângela me fez o convite para ir para a formação. Eu estava trabalhando, estava atendendo paciente. A ligação de Ângela a gente atende, né? Às vezes lá em casa tem até essa brincadeira. Tem essa brincadeira. Todo lugar eles falam. Se Ângela Ábido pedir, você vai rapidinho. Rola um ciúme, gente. Mas e aí ela falou, Flávia, nós estamos precisando de alguém na formação. Você pode? Topa. Você topa, né? Foi a palavra que ela usou. Ai, Ângela, se é isso que está precisando, não falei tem que rezar, não. Porque antes eu falava assim, eu vou rezar primeiro. E eu mato quando fala que vai rezar. Aí eu estou em oração. Aí isso eu já sabendo que ela não gosta, né? Falei, não, tá tão... Mas, gente, eu fui rezar. Acabei de atender. E fui... A gente fala que vai, né? Mas aí eu fui... Não, mas tem que rezar, né? O problema que eu falo, Flavinha, só te cortando, é porque eu estou em oração, né? Para chamar alguém, eu estou em oração. Então, quando vem o nome... É porque... Entendeu? Aí o outro fala, vou rezar. Como assim, gente? Fiquei lá de adoração, fiquei lá... Só o outro, só oração. Mas lógico que a confirmação vem, né? E foi interessante que eu saí da rotina de trabalho. Era uma quinta-feira, como hoje. Isso. Né? A gente está aqui. E normalmente, no movimento, a gente tem essa prática de fazer um momento de adoração, mesmo que a gente não possa ir na Capela do Santíssimo, mas onde você estiver, fazer um momento de adoração. E aí eu fui a uma capela e quem estava saindo da igreja naquele momento era uma mãe formadora de um outro grupo. Eu falei, nossa, Jesus, nem cheguei na sua frente, o senhor já me respondeu. Já entendi, tudo bem, Ângela, pode ir. E aí a gente fez, né, a troca do serviço. É um desapego, gente? Mas... Comigo foi tipo isso também. Também. Mas quando a gente está fazendo a vontade de Deus, isso tudo... Não pode ser por aí, não pode ser o que a gente quer. Né? A gente vai caminhando e vai entendendo que a gente não está aqui para isso, para fazer as nossas... Mas Deus tem um propósito. Também. Quando Ele te trouxe para a espiritualidade, lembra que você dizia, não, mas é difícil as mães rezarem no Evangelho. Não, vão fazer elas rezar, né? Porque esse jeitão pesadão acaba ajudando, né? Vamos que dá. E você acabou com a sua docilidade, trabalhando, burilando, e aconteceu. Na formação também está acontecendo, não é isso? É isso aí. Algo que eu achava também que, de repente, na formação precisa de uma mãe que escreva melhor, que tenha, né, mais conteúdo, mas era isso que Deus queria me dar, mais conhecimento. Porque para estar à frente de um serviço, você precisa estudar mais, se dedicar. No podcast que a gente fez com a Aline... a gente estava até comentando isso. Como que a conversão se dá quando você passa a ser formada, né? Independente de ser no movimento, assim... quando você é formada na palavra, quando você é formada por um curso do Crisma, né? Alguma coisa assim, a conversão se faz exatamente ali. E o serviço de formação é uma das coisas que os padres mais admiram no movimento, né? Porque poucos movimentos têm essa formação das pessoas. E é tão importante, porque a gente não sabe. A gente não sabe pegar a palavra e ler, e como que faz. E esse direcionamento é muito importante, né? A formação, a gente não vai aprender como uma aula, mas a gente vai ser nutrida pelos conhecimentos, né? Tanto dos conhecimentos bíblicos quanto a questão da doutrina da nossa igreja. Mas esse conhecimento vai nutrir a nossa fé, porque a gente precisa ter argumento também, né? E para manter essa chama viva, acesa, quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer. E eu escutei um caso, não sei se é verdadeiro ou não, de um cara virando, né, para o padre, olha, eu não vou à missa mais, tem 30 anos que eu assisto missa, eu não lembro uma homilia, né? Aí o padre perguntou para ele assim, falou, filho, tem 30 anos que a sua esposa faz comida para você, não é? Você come a comida? Como? E aí, você lembra o que ela fez?
Ele falou, não lembro, assim, tentou lembrar de algum... Não lembro, né? Uma lembrança aqui ou outra. Ele falou, pois é, mas se você não tivesse comido todos os dias, você não estaria em pé. E olha que interessante você está falando isso. Eu estou com um livrinho aqui, porque a gente fala que está em adoração, né? Hoje eu não tive tempo ainda de ir na capela, não sei se vou ter, mas eu fiz uma oração de São Tomás de Aquino, que eu acabei conhecendo através do movimento, e a gente está falando disso de formação. Olha que lindo, Deus prepara tudo, né? É um trechinho bem curtinho, gente. Olha quando ele... Eu adoro-te, de São Tomás de Aquino. Tato e vista falham bem como o sabor. Quando a gente olha para a Eucaristia, né? Só por meu ouvido tem a fé vigor. Olha que lindo. Olha que lindo isso, justamente gente. A palavra. Eu não li à toa, estava até marcadinho no livrinho, nem é livrinho do movimento, mas Deus falou para vir, a gente obedece, né? Isso. E aí, dentro dessa fala, né, da palavra, é o grupo. Você vai, às vezes, no grupo e não percebe. Não teve nada diferente. Não. Mas, à medida que você olha, você acaba tendo uma formação, porque você escuta uma coisa aqui e outra ali, né? Sim, né? A gente não absorve tudo, né, de vez, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai... Outro dia eu escutei um testemunho muito interessante de uma mãe do grupo. Ela, o Atos dos Apóstolos, quando acabou de estudar, ela, nossa, eu já li tantas vezes, mas agora eu entendi o que significa esse livro bíblico. Ela conta para a mãe, ela conta para o marido, e isso vai se espalhando, né? E falando em espalhar, fofoca, nós temos um quadro que chama aqui, Fofoca de Mãe. De mãe. E a gente Flávia fofoca, será? Não essa cara sei. de santa? Com essa cara de santa, né, Ana Paula? E aí... A fofoca aqui, porque o podcast é todo partilha, né? Mas é para a gente contar alguma curiosidade, alguma coisa. E aí nós ficamos devendo uma fofoca, né? E eu vou contar para você não ficar sem graça. Nós terminamos o encontro da Canção Nova. O padre Bruno Costa tinha me pego pelo colarinho e me levantado e sacudido lá, me cobrando intercessão para o movimento. E eu cheguei, eu estava muito brava, no auge do meu temperamento. E eu não conhecia a Flávia. Foi a primeira vez que Flávia foi à minha casa com a Nilce. E nós começamos a avaliar e ela começou a botar pano quente. Eu virei para ela e falei, olha, se é para pôr pano quente, pode calar a boca ou ir embora. Nossa, simpática. Gente, quando eu lembro hoje, eu falei, eu já melhorei muito. Eu estou aqui para resolver a situação. Porque eu só lembrava de eu pendurada na mão do padre e coisa. Porque depois que a gente faz, a gente também sente, né? Não é que você reage e depois fala, meu Deus, eu tinha que ter tido. E ela saiu e depois eu fui conversar com a Flávia e foi bom, porque todas as vezes que eu falo que eu tenho que melhorar o gênio, eu lembro dessa cena, Flávia. É uma senhora fofoca, né? Mas é algo que, assim, mexeu comigo. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por toda a obra que o Senhor fez no Gênio de Ângela. Elas sofreram na minha mão falando em fofoca, mas elas cresceram, hein? Agora você, Flávia, conta. Fofoca. História, conta de você, sei lá, uma fofoca, se tem outra. Não, mas pode ser relacionado à sua maternidade, não é especificamente do movimento, não. Gente, alguma coisa curiosa, fofoca. Uma curiosidade, assim, dos seus filhos. Ou dificuldade. Dificuldade. Uma coisa que marca quem é Flávia, assim. Quem é Flávia? Eu acho que é mais essa questão que eu falei da melhora mesmo, porque antes até do movimento, meus filhos, mais a filha me achava nervosa. Hoje, quem vê essa carinha aqui, né, não diz. Impaciente. E eu lembro até numa noite de Natal, que quando teve o amigo X, não estava previsto isso, eu lembrei agora, gente. E aí ela me tirou, só que quando ela me descreveu, foi uma imagem que me magoou. Você nunca achou que era você? Não! Você ficou, Joana, Maria. Mas ela era apenas uma criança, uma criança. Aí é pior. Só que quando eu fui dormir, aquilo me inquietou muito. Né? Assim, porque que lindo! Como que a minha filha me via daquela forma? Eu ainda não estava no movimento. Mas achei aquilo estranho, cheguei até a chorar um pouco. É ruim que depois, se ela ver o vídeo, eu nunca falei isso para ela. Mas aquilo me deixou reflexiva, né? Por que a minha filha me vê assim? E depois,
depois que eu comecei a rezar mais, e isso foi acontecendo naturalmente, né? A gente sente que Deus vai regando a nossa vida como uma plantinha. Cada gotinha é de água um dia que você vai aprendendo alguma coisa aqui no movimento. E aí isso mudou, tanto que ela já testemunhou isso, e hoje a gente tem... A gente sempre teve uma relação boa, mas eu não imaginava que ela sentia isso, né? E hoje é bem diferente, hoje ela até confia bem em mim, igual ela não se alimentava bem com verduras, legumes, e eu sempre rezei por isso, que ela se alimente melhor, e hoje ela come tudo, e ela fala, mãe, a sua reza... É forte. É forte, então assim... E quando o filho fala, parece que é uma faca no peito da gente, né? Sabe por quê, Ana? Eu falo isso, por isso que é difícil você evangelizar os seus. Nós estamos no ano da missão, porque eles conhecem a gente sem máscara nenhuma. Uhum. Eles convivem 24 horas com questões assim importantes, por exemplo. Um dia, meu filho, né, eu fui assistente social no início da carreira, e ele escutando, eu orientando uma pessoa que estava grávida e não sabia como contar a um funcionário da empresa que eu trabalhava, e eu em casa não percebi. E eu falava assim, fulana, deixa de ser boba. Todo pai e mãe se emociona depois quando fica sabendo. Vai ser sofrido, mas vai ser muito pior se tiver um aborto. Você vai carregar. Trabalhei isso, assim, profissionalmente. E aí, um dia, ele leva um amigo numa posição de aborto e ele fala esta frase que eu falei. Minha mãe falou que no início é difícil. E aí eu até falei com esse amigo, a menina falou, minha mãe não vai aceitar. Eu falei, eu vou te acolher. Fique conosco até que vocês tenham condições de colocar, né, dar sustento para essa criança. Mas, Flávia, a gente começa com fofoca de mãe e vai para papo de beata, porque esse é um trajeto, são 2 quadros, fofoca de mãe e conversa de beata. Porque a gente vai sendo transformada de fofocas para papo de mãe que ora. Papo de mãe que ora agora? Na verdade, essa conversa de beata, é para a gente conversar como que é ser de Deus. Ser de Deus e estar nesse mundo louco. Como é que você faz? Tem alguma estratégia? Porque eu comentei isso também há pouco tempo. Eu, às vezes, acho que tá todo mundo achando que são os normais e que a gente que somos as doidas, entendeu? Não sei se você tem essa impressão. Viver no mundo e não ser do mundo. Viver no mundo sem ser do mundo. Entendi. Quando nesse processo de conversão, no início, que a gente fica até afoita por tudo, né, de Deus, a gente acaba querendo não estar em locais que a gente não se sente mais bem. Uhum. Às vezes um ambiente que pode ter muita bebida, que são locais que não nos atraem mais porque o nosso foco está em outro lugar. E eu me recordo de um dia um local que eu não queria ir justamente por isso, mas Deus colocou no meu coração que Ele não acende uma luz para ficar embaixo do candeeiro e que eu deveria estar naquele lugar. Então, e que a gente não pode querer ser juiz de ninguém, achar assim, aquele lugar não é mais para mim, eu não vou. Claro, a gente tem que ter uma certa prudência, sim. Discernimento. A roupa que eu vou, que é diferente do que o vai. Você se porta, isso. Mas não também excluir, porque, afinal de contas, nós vivemos neste mundo. Deus fez este mundo para a gente. E se a gente não estiver lá, é uma oportunidade da gente ali ser o 5º evangelho, como diz São Francisco. Uhum. Pessoas que nunca ouviram os 4 evangelhos, você pode ser, com a sua presença, com o seu jeito diferente de ser, um evangelho na vida da pessoa. E eu acho que, com o tempo também, você vai mudando até o seu círculo de amizades, assim, né? Você vai se aproximando de pessoas que têm essa mesma visão que você e outras que não têm já vão ficando mais... A gente vai, às vezes, não frequentando mais os mesmos lugares. Acaba acontecendo porque você quer estar com os seus, né? Quem são a minha família? Aquele que gosta do mesmo, né? E é interessante, né? Porque Alessandro está lá fazendo toda a gravação, né? E alguém está batendo no portão lá para poder entrar. Abrir. E aí está aqui no meu telefone, estou precisando. E isso me trouxe uma questão muito importante, porque muitas vezes a pessoa está no mundo querendo entrar e a gente não abre o portão, não é isso?
Então, que a gente possa mesmo, neste momento, pensar como Deus, né? De estar... Eu brinco muito isso, e a Ana Paula sabe disso, que eu brinco, eu não quero ser porteira de Deus. Né? Porque às vezes a gente fala, fulano pode, Beltrano pode, fulano pode fazer crise, fulano pode ser o coordenador, fulano não pode. Mas essa situação é específica. Elas não gostam disso, ninguém não. Ângela resolveu fazer crisma, para dar a crisma, por né? causa do meu genro. Por causa do genro, e começou. A turma de Ângela, que a gente fazia parte, tinha tipo 90 pessoas. Mas por quê? Começava com 30, e a gente começava a fazer as aulas. Daqui a pouco chegava mais 20. E ela, não, pode vir, depois a gente repõe. E assim, Ângela vai chegar no final do curso, está repondo aula ainda. Eu não sou porteira da igreja. Quem quiser chegar, pode vir fazer a crisma, e no final dava tudo certo. E, Ana, e você sabe que um testemunho que eu tenho, porque isso às vezes incomoda, né, dentro da igreja. E aí chegou um momento que o padre me ligou para uma pessoa que era de uma outra denominação que queria vir. Nós estávamos na reta final, né? E foi legal, porque hoje ele é mais católico do que a mulher dele, que já era católico. Uhum. Mas falando em católico, eu acho que está no momento da gente rezar, né? Vamos rezar. Normalmente, eu e a Ana Paula rezamos, mas hoje nós estamos com a coordenadora que foi da espiritualidade. Não é então, pouca coisa não. Então, Flavinha, a gente reza em cima da palavra. Então, nós queremos pedir mesmo ao Senhor essa graça de se colocar lá naquele sol escaldante, naquele momento, e dizendo para o Senhor, dai-me de beber. Porque muitas mães, às vezes, estão nesse momento se sentindo num deserto. E Jesus está pedindo a essa mãe, dai-me de beber. E essa mulher vai dizer, como é que tu, sendo judeus, pede águas a mim, que sou uma samaritana? Sabe, Senhor, nessa oração, é como se eu estivesse dizendo para Jesus, Jesus, como é que você está me pedindo isso se eu não sou capaz? Como é que você, que é todo poderoso, não sabe que eu não sou capaz de coordenar um grupo? Mas Jesus tem um diálogo, conduz a gente nesse diálogo de oração. Senhor Jesus, nós estamos aqui para te levar para tantas pessoas, para tantas mães que aqui também nesse momento podem estar se sentindo assim, nesse sol escaldante, não se sentindo capazes de cuidar das suas famílias. E neste momento, Senhor, nós pedimos que com a tua graça, que o Senhor derrame água viva no coração das mães que estão fracas, que estão se sentindo pecadoras, que não têm forças para se levantar. Nós estamos aqui rezando pelas mães, Senhor, mas cada uma delas também está colocando seu filho nessa hora. Aqueles filhos que ainda não te conhecem, que um dia, Senhor, eles possam te encontrar à beira do poço. Nós sabemos que o Senhor já tem um encontro marcado com cada um deles. Nós cremos e tomamos posse dessa palavra para a vida dos nossos filhos. E para todas as mães que se sentem desesperançadas, que o Senhor possa, nesse momento, trazer água viva de esperança ao coração delas, deste encontro dos filhos de cada uma. E quando, Senhor, nossos filhos cruzarem o teu olhar, eles é que pedirão dessa água. Se eles soubessem, Senhor, o dom de Deus, se eles te conhecessem, Senhor, jamais te trocariam pelas coisas do mundo. E é para isso, Senhor, que nós estamos aqui. E desejamos ser mães que oram, perseverantes, calmas, tranquilas. Levar a tua paz, Senhor, para as nossas casas. Que o Senhor derrame sobre nós esta água viva. É esse o nosso pedido. E o nosso agradecimento a ti, Senhor. Amém. E, Flávia, a hora que você rezava, eu ia agradecendo por você que está nos ouvindo, que você possa mesmo beber desta água. E aí, Flávia, nós queremos te entregar um livro, porque essa é a nossa cara, né? Um livro do movimento, gente. Um presente. Para que você possa mesmo, Flávia, beber também, você já bebe, né? Mas beber da água viva que é o movimento. Mas, Ana, nós temos uma forma de encerrar
Não é isso? A gente vai repetir o que a gente acredita seriamente na nossa vida, que Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. E para encerrar esse podcast, indica para suas amigas, seus familiares, pede para curtir, compartilhar e ativar o sininho lá no YouTube Mães que Oram pelos Filhos Oficial. Se você gostou, você não pode ficar com isso sozinha. Partilhe com as pessoas. O nosso muito obrigada a você. Obrigada, Flávia. E obrigada a você. Beijo no chamado. coração.